Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 28º domingo do tempo comum e uma das coisas assim que o Evangelho de hoje nos convida a refletir é sobre o tema da virtude da gratidão. Nós vivemos em um mundo onde tudo gira em torno do comércio, onde tudo se compra, onde tudo se paga e, consequentemente, a época também do descartável, né? E diante dessa realidade, muitos perderam o valor da gratuidade e também da gratidão. Obrigado, portanto, é uma palavra assim que ela é simples, mas ao mesmo tempo muito rara em nosso dia a dia. No Evangelho que nós vamos escutar hoje na Santa Missa, Jesus cura 10 leprosos e dentre esses 10 se sobressai um, que é um samaritano, portanto estrangeiro, que volta para lhe agradecer. A ele o Senhor diz: levanta-te e vai, tua fé te salvou. E esta página do Evangelho nos convida, portanto, a fazer uma dupla reflexão. Antes de tudo, faz pensar em duas grandes curas. Uma que é mais superficial, está relacionada diretamente ao corpo, a cura física, mas também uma outra mais profunda, e essa toca o íntimo da própria pessoa, porque é o coração, e daí irradia-se para toda a existência humana. A cura completa e radical, portanto, é a salvação. E a mesma linguagem comum que distingue entre salvação e saúde, nos ajuda a compreender que a salvação ela é muito mais que a saúde. De fato, é a vida nova, a salvação. É a vida plena, a vida definitiva. Tua fé te salvou. São as palavras de Jesus a esse samaritano. É a fé que salva o homem, restabelecendo-o, portanto, em sua relação mais profunda com Deus, consigo mesmo e com os outros. E a fé se expressa exatamente no reconhecimento. Como a pessoa do samaritano curado sabe agradecer, demonstra que não considera tudo como um direito, mas como um dom que também, quando chega através dos homens ou da própria natureza criada, provém ultimamente de Deus. Portanto, a fé exige de cada um de nós que nós nos abramos à graça do Senhor, que nós reconheçamos que tudo é dom, que tudo é graça. Jesus cura 10 leprosos e essa enfermidade, como nós bem sabemos, na época de Jesus, era uma enfermidade que se identificava exatamente por uma impureza ritual, né? Uma impureza contagiosa, que exigia, portanto, uma purificação ritual realizada aí por parte dos sacerdotes do templo. Mas a lepra, que verdadeiramente deturpa o homem, é a lepra do pecado, né? Ela tanto deturpa o homem, o ser humano, como também a própria sociedade. E essa lepra, ela se caracteriza exatamente pelo quê? Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela indiferença, né, de uma pessoa para com a outra, pelo ódio e também pela violência. Esta lepra do espírito é que desfigura verdadeiramente o rosto da humanidade, e só Deus, que é amor, pode curar a humanidade dessa lepra. E desse modo, somente abrindo o coração a Deus, é que o ser humano, a pessoa humana, se converte verdadeiramente para Ele, porque ela é transformada interiormente desse mal. Convertei-vos e crede no Evangelho é o convite que Nosso Senhor faz logo no início do seu ministério público, e que a Igreja faz ressoar esse convite até os nossos dias. Inclusive, a própria Virgem Maria, em muitas de suas aparições, como aquelas que se deram em Fátima, também fez esta convocação à humanidade inteira, renovando esse apelo de Nosso Senhor: convertei-vos, né? Fazei penitência. Jesus, em sua última viagem para Jerusalém, ele passava entre as cidades da Samaria e da Galileia,
e saíram-lhe, portanto, ao encontro esses 10 leprosos que se detiveram à distância do lugar em que se encontravam o mestre e o grupo que o acompanhava. Exatamente por quê? Porque a lei, né, exigia esse distanciamento social, né, para que houvesse aí essa proteção das pessoas e se evitasse, portanto, o contágio. Mas uma coisa que nós percebemos é que, historicamente falando, judeus e samaritanos eram inimigos, eram povos inimigos que não se davam desde há muito tempo bem, não se relacionavam bem. Isso nós vemos em outras passagens também do Evangelho. Mas aqui, numa situação de doença, de enfermidade, ambos formam uma sociedade porque ambos estão na desgraça, ambos estão na mesma situação e por isso, nessa condição, estão juntos, né? E eles gritam de longe: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, então, se compadece deles e os envia exatamente para o templo, para se apresentarem ao sacerdote. E aí, o sacerdote, comprovando a cura, né, deles, pudesse, então, liberar-lhes para um convívio social. Mas vejam uma coisa aqui que é interessante notar ainda neste Evangelho, é o fato que, nessa atitude dos leprosos, de pedir a Jesus que tivesse compaixão deles, fica para nós um ensinamento de fé. Eles recorrem à misericórdia divina, que é fonte de todas as graças, né, de todos os dons, todas as bênçãos para nós. E mostra-nos, então, o caminho da cura, seja qual for a lepra que esteja presente na nossa alma, né? Então, ter fé e sermos dóceis àqueles que, em nome de Jesus, nos indicam exatamente o que devemos fazer. Imaginemos essa cena do samaritano voltando para Jesus, glorificando a Deus em voz alta e prostrando-se aos seus pés, dando-lhe graças por isso. Então, foi uma ação da parte desse samaritano profundamente humana e cheia de beleza, né? Já dizia Santo Agostinho a propósito: que coisa melhor podemos trazer no coração, pronunciar com a boca, escrever com a pena, do que estas palavras, graças a Deus. A gratidão, vai dizer ainda Santo Agostinho, é essa atitude do homem onde não há nada que se possa dizer com maior brevidade, nem ouvir com maior alegria, nem sentir com maior elevação, nem realizar com maior utilidade. A gratidão, portanto, é uma dessas virtudes que enobrecem a pessoa humana. Desde pequenos, né, devemos ser ensinar as nossas crianças a agradecer os favores que nós recebemos das pessoas. A gratidão, portanto, é uma atitude que brota do coração de quem se sente, por assim dizer, amado por Deus. E Jesus então pergunta no Evangelho: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? E nesse sentido, quando nós olhamos para nós mesmos, podemos nos perguntar assim: quantas vezes não terá Jesus perguntado por nós também, após tantas graças que Ele realiza em cada um de nós, mas que nós facilmente nos esquecemos? Com frequência, temos mais lembrança daqueles momentos, daquelas circunstâncias em que nós passamos por necessidades, por carências, né, por adversidades, do que propriamente dos bens que muitas vezes somos também alcançados. Estamos sempre atentos ao que nos falta e reparamos pouco naquilo que temos, e talvez seja por isso que ficamos aquém no nosso agradecimento. Pensamos que nós temos pleno direito ao que possuímos e esquecemos do que diz Santo Agostinho: nada é nosso a não ser o pecado que possuímos, pois que tens tu que não tenhas recebido. Toda a nossa vida, portanto, deve ser uma contínua ação de graças. Vai dizer o salmista: lembrai-vos das maravilhas que ele fez. O samaritano, através do seu mal, pôde reconhecer que Jesus Cristo, ele era aquele que o podia curar. E por ser agradecido, conquistou a sua amizade e também
o incomparável dom da fé, pois ouviu da boca do próprio Senhor estas palavras: tua fé te salvou. Saibamos agradecer, portanto, às pessoas que tornaram a nossa vida mais feliz aqui neste mundo. Os nossos pais, os nossos professores, os nossos catequistas, o padre da comunidade, o médico, né, que cura da nossa saúde, também o catequista, os colegas de estudo, de trabalho, de esporte e tantas outras pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia, na nossa existência. Também é significativo que tenha sido um estrangeiro quem voltasse para agradecer Jesus. E isso recorda-nos que, por vezes, cuidamos muito de agradecer aos outros de fora e não aos de dentro, aos mais próximos de nós. Precisamos, portanto, estar atentos, né? Sempre ter essa sensibilidade para agradecer àquelas pessoas mais próximas que estão sempre junto de nós, fazendo de tudo para que nós sejamos mais tranquilos, mais felizes no próprio ambiente em que nós residimos. Não existe um só dia em que Deus não nos conceda alguma graça particular, algum dom, né, algo da sua ação extraordinária sobre a nossa vida. Em todos os momentos, saibamos dizer: obrigado, Senhor, por tudo. Não podemos esquecer de que na vida de todos nós, criaturas humanas, tudo é dom de Deus, tudo é graça, tudo é bênção. Vai dizer São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses: dai graças em toda e qualquer situação. Então, é importantíssimo educar-nos para essa atitude de ação de graças. Peçamos, por fim, a Nossa Senhora e a São José o dom da gratidão a Deus sempre. Ele que nos sustenta e nos governa em seu amor. Abençoe-me, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.